Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, hoje falando tudo sobre os vinhos. Mas que tal você nos ajudar a construir o programa Estilo de Vida? Vai que você tem algum tema e alguma sugestão para serem abordados aqui no programa Estilo de Vida, anota o endereço eletrônico na nossa fanpage, facebook.com/estilovida. Lá, como eu já falei, você pode deixar as suas sugestões de matérias, entrevistas, críticas, comentários, falar com a nossa produção, mandar a sua mensagem, enfim, fique à vontade. Para você que não tem muito tempo, a gente sabe que a nossa vida é muito corrida, né, gente? Então, se você não tem muito tempo, mas não quer perder nenhum detalhe, nenhuma sugestão do programa Estilo de Vida, é só você pegar o seu smartphone, o seu tablet, iPhone, iPad, e lá no cantinho, na sua tela, é o canto esquerdo. Tem o link Amazon Site ao vivo no Facebook, que você pode assistir de forma integral no Brasil e no mundo inteiro. E lembrando que logo depois do programa Estilo de Vida, nós já disponibilizamos as nossas telas interativas que completam o bate-papo do dia e hoje falando sobre os vinhos. Então não perca se você perdeu alguma sugestão, alguma dica. E voltando aqui para o nosso bate-papo, Rita, já que nós estamos falando sobre vinhos, a gente estava inclusive falando sobre os seus benefícios, né? A gente vai voltar aqui para a nossa tela interativa. A gente parou nessa questão de ajudar a emagrecer e não ganhar também os quilinhos extras, né? Aí tem inibir a multiplicação do vírus que provoca o herpes. Isso é muito importante, né? Não só o vírus da herpes, mas também algumas infecções, por fungos, algumas bactérias também, até mesmo de intoxicações e infecções alimentares, ele tem esse poder de cura, vamos dizer assim. Então, 1 a 2 taças de vinho também ele consegue inibir a multiplicação de vírus e bactérias, até mesmo alguns fungos no nosso organismo. Eu vou pedir para a nossa produção mudar de tela e colocar a nossa tela interativa número 3, que fala a respeito também desses benefícios. Ele melhora a digestão e, consequentemente, o sono, né? Isso, até mesmo essa digestão, para ela ser melhorada, é importante a gente consumir sempre o vinho com algum alimento. Então, essa daí também é uma tática de melhorar a digestão. E também, no caso, sempre tomar com água, depois de consumir, para melhorar ainda mais a digestão desse vinho, tomar um copo de água também, que melhora bastante a digestão. Agora, uma outra dica ali importante, eu acho que principalmente para as mulheres, no período de TPM, ele melhora o humor. Isso mesmo, um resveratrol, por ele ser esse antioxidante poderoso, ele também vai regular nossos hormônios, principalmente os hormônios do humor. Então, realmente, o resveratrol, eu não sei se eu comentei, mas ele é uma substância chamada de funcional. Então, ele também tem essas propriedades que estimulam, regulam o nosso organismo e até promovem também algumas outras substâncias boas no nosso organismo. Então, é importante a gente ter o consumo desses alimentos funcionais. E a uva e o vinho, eles são alimentos funcionais por ter essa substância. Então, ele consegue fazer esses benefícios na nossa saúde. Agora, aumenta o QI. E alguns sites falam também a respeito da questão da memória, concentração e no desenvolvimento do cérebro, né? Justamente. Até de falar um pouquinho sobre a longevidade, aqui antecipando um pouco, mas no caso um idoso, ou então pessoas que consomem o vinho regularmente até desde muito jovem até a fase da terceira idade, eles tendem a prevenir também o surgimento da perda de memória, melhora também a inteligência, como a gente falou. Então, oxigena o cérebro e leva também essas substâncias antioxidantes para o nosso corpo. Então, estimula essa fase. Agora minimiza os efeitos do cigarro também, né? Ele corta justamente por ter essa fase de regulação de hormônios, principalmente nas mulheres, ele também corta esse efeito do cigarro, que é benéfico também para a nossa saúde. Agora a nossa produção está perguntando aqui, na verdade é uma pergunta de uma telespectadora que nós já até falamos no bloco anterior, como você falou, ele ajuda, melhora o aspecto da pele, né? Melhora o aspecto da pele. Todo e qualquer antioxidante, não é só resveratrol, mas todos os antioxidantes encontrados nas frutas e verduras, principalmente aquelas de coloração mais acentuada,
O próprio açaí, como a gente falou, o açaí, a beterraba, o tomate, todos eles têm antioxidantes muito poderosos, inclusive a uva e, consequentemente, o vinho. Então, eles fazem o rejuvenescimento da pele, até mesmo o desaparecimento de celulites, que a gente fala, varizes. O próprio vinho, com o teor alcoólico, ele melhora a saúde das artérias e veias, então diminui o surgimento das varizes e celulite também. Nossa, então eu vou acrescentar muito na minha alimentação, viu? No meu dia a dia. Eu vou tomar um na hora do almoço, no jantar. Pode ser de 1 a 2 taças por dia. Então vamos lá acrescentar. Agora, falando inclusive a respeito dessa pele, me fugiu da cabeça. Em relação a todos os tipos de uva, contém um antioxidante? Todos os tipos de uva. Porém, aquelas que são mais avermelhadas têm mais ainda o resveratrol. Então, essa substância funcional vai ter nos alimentos que são mais coloridos, como qualquer outro alimento. Tá bom? Tomate mais vermelho, ele vai ter mais o licopeno, que é a substância dele funcional, assim como a uva, o resveratrol. Então, cada alimento tem o seu antioxidante próprio, a sua substância benéfica. Sim, cada alimento que tem essa propriedade antioxidante, né? O alho também tem, o repolho roxo também tem as antoxantinas, antocianinas. Então, cada ela vai ter uma substância funcional, que a gente chama. E da uva e o vinho é o resveratrol, que é o nosso antioxidante poderoso. Agora, o nosso último tópico fala sobre essa questão de reduzir o risco de falecimento por diversas causas, inclusive por doenças cardiovasculares. Principalmente por doenças cardiovasculares. O resveratrol, ele regula muito o nosso sistema circulatório. Então, e outra coisa também, ele melhora o condicionamento físico, porque como ele tem essa quantidade um pouco acentuada de álcool, menos que a cerveja e menos que os destilados e mais do que a cerveja, ele faz com que o nosso corpo trabalhe mais. E aí estimula a gente a ter um desempenho físico melhor e também proteger. Ele é protetor das doenças cardiovasculares. Então, ele protege o nosso coração e nossas veias e artérias. Agora, qual a relação do vinho com a anemia? Bom, o vinho ele melhora também a absorção do ferro. Inclusive, ele tem uma quantidade pequena em comparação aos outros alimentos, mas ele tem uma quantidade de ferro também, mas ele ajuda a absorver o ferro quando consumido com alguns alimentos fontes, como carnes, até o próprio feijão, fígado e vísceras. Então, ele ajuda a absorver melhor o ferro. Agora, Rita, tem uma outra pergunta do nosso telespectador Nafer, que é parceiro do programa Estilo de Vida. Ele está perguntando se o vinho ajuda a retardar o envelhecimento. A gente já até falou da questão da longevidade, né? Justamente. Como o vinho, qualquer antioxidante faz esse papel. Diminui o envelhecimento de todas as nossas células, inclusive a pele, que a gente percebe mais acentuadamente, né, o envelhecimento, melhora a memória, até mesmo previne a cegueira também. Então, o vinho ele tem todo esse potencial a partir do consumo de 2 cálices por dia até o final da vida. É importante o consumo diário, assim como qualquer outro alimento. Agora, quando nós podemos, a partir de quantos anos, faixa etária, nós podemos incluir o vinho na alimentação? Bom, menores de 18 anos, eles não podem ter nenhum consumo de bebida alcoólica. Porém, o suco da uva, inclusive, já pode ser colocado na alimentação das crianças. Até mesmo algum idoso que não queira tomar ou não pode tomar, por algum motivo até mesmo religioso, eles não podem tomar nada alcoólico. Então, o consumo do suco da uva sem açúcar, que a gente já até encontra no mercado, que são os sucos integrais, não é o suco da caixinha, tá? Então, ele tem esse aumento também nessas substâncias benéficas que a gente tem encontrado na uva. Até a polpa da uva, então mesmo a uva batida, sem açúcar, ele tem esse potencial também. Mas depois de 18, a gente pode estar incluindo a bebida alcoólica, porque o álcool também ele tem propriedades. O álcool de qualquer bebida, ele também tem algumas propriedades que regulam o nosso organismo, melhoram também a aptidão física. Então, o álcool ele tem esse potencial. E ainda associado com o vinho, melhora ainda mais. Então, a gente pode fazer esse suco em casa mesmo, né? Pode fazer, comprar a uva, bater direto no liquidificador com água e tomar. Sem armazenar muito tempo, porque ele perde também algumas propriedades quando bate a fruta em si. Então, é importante consumir na hora que você for bater e se alimentar logo desse suco após o preparo.
Agora, algumas pessoas falam a respeito do caroço, até mesmo da maçã, da uva, do abacate, do mamão. Nesse caso, que a gente for preparar esse suco em casa, é necessário retirar esse caroço? Ou ele pode causar algum mal para a saúde? Não, mal para a saúde ele não vai causar, mas assim, dependendo do paladar da pessoa de não querer engolir com nada, é bom retirar sim. Ou então comprar sem semente, que agora a gente tem uvas sem semente também, que são geneticamente modificadas, não tem problema de consumo e a gente pode estar ingerindo também e bater logo direto com a água. E a mesma coisa pode ser feita, quem quiser um suco de açaí ou vinho de açaí, como é conhecido aqui na nossa região, pode fazer em casa também esse preparo? Pode fazer em casa, se bem que o açaí é um pouco mais trabalhoso para fazer, o vinho do açaí é muito trabalho. Então escolhe a fruta, por exemplo, o buriti. O buriti dá para fazer em casa tranquilo, até mesmo a gente pode comprar polpa e fazer em casa, que a gente chama de temperar aqui na nossa região, né? O vinho de cupuaçu, até mesmo meu avô faz, a minha avó fazia, que é só pegar o cupuaçu, bater com bastante açúcar na mão mesmo e temperar com a água. Então que a gente chama de vinho de cupuaçu, com o caroço e com a polpa, tudo junto. Que a gente aqui na nossa região chama de vinho de cupuaçu. Então o buriti e o açaí ele pode ser feito em casa, mas se você comprar a polpa também facilita bastante o trabalho. Agora, algumas pessoas não gostam de consumir a bebida mesmo, o vinho, seja de que tipo for, mas gostam de preparar o alimento, digamos assim, colocar nos pratos, no preparo da comida. Isso é indicado, porque algumas pessoas dizem, para que eu vou usar o vinho na comida? Se vai evaporar o álcool, se vai perder os nutrientes, isso é verdade? Mas ele melhora muito a qualidade do alimento, até gosto, sabor, tudo isso vai ser melhorado quando a gente coloca o vinho nas preparações culinárias, mas nem todas as preparações têm que ter o vinho, tá? Vai depender de cada preparação ou receita que melhora ainda mais o sabor daquele alimento. Até mesmo na hora de consumir o vinho, a gente tem que escolher o vinho certo. Por exemplo, para peixes e carnes brancas, a gente tem que consumir o vinho branco, por exemplo, para melhorar ainda mais o sabor tanto da carne quanto do vinho. E para carnes, massas, comidas mais pesadas é o vinho tinto ou o rosé, que fica intermediário. Então tem essa diferença também do alimento que você vai consumir para o tipo de vinho que você vai escolher. Também no preparo, Também né? no preparo. Agora, algumas pessoas falam a respeito dessa preparação, dos vinhos, enfim, dessa questão de consumir a uva in natura, por exemplo. A produção, inclusive, estava perguntando a respeito disso. Se eu for consumir somente a uva mesmo, a fruta, ele traz tantos benefícios quanto o seu vinho? Traz sim. Até se torna um pouco mais saudável por não ter o álcool e não ter tanto açúcar. Então, o vinho, mesmo se você for consumir um vinho tinto, mas um suave, vai ter muito mais açúcar do que a própria uva. Porém, o álcool, ele tem propriedades, como eu já falei. Mas se não for consumir o vinho, pode consumir a uva sem problema, tá bom? O consumo de 10 uvas é o indicado para a gente consumir, para não aumentar tantas calorias e não ter alguns prejuízos também, porque tudo em excesso pode fazer mal, sim. Nós podemos, então, dividir essas porções? Pode dividir durante ao longo do dia. Então pode ser 5 uvas no lanche da manhã, 5 uvas no lanche da tarde, mas é importante sempre consumir alguma fonte todos os dias. Se não for o vinho, vai ser a uva. É importante fazer esse consumo. Agora, vinho e gravidez, combina ou não combina? Bom, de vários estudos, eles indicam uma tacinha de vinho para as grávidas, porém aquelas grávidas que têm a eclâmpsia ou pré-eclâmpsia ou são obesas, aí a gente não indica. Tem que ser uma grávida totalmente saudável para consumir uma tacinha de vinho por dia, tá bom? Porque não é todo mundo que pode consumir álcool, principalmente na gravidez. Então, para quem não sabe, a eclâmpsia e a hipereclâmpsia são doenças cardiovasculares, até mesmo a hipertensão na gravidez. Depois que tem um bebê, elas já não ficam mais hipertensas, mas durante a gravidez, elas podem adquirir hipertensão, aí se chama eclâmpsia e pré-eclâmpsia. Se você tiver a possibilidade de planejar essa gravidez, aí você começa ainda, a consumir o vinho antes, né, para prevenir essas doenças. Justamente, aí tem a proteção do nosso organismo com o consumo do vinho. Agora, quem não pode de jeito algum fazer o consumo dessa bebida, do vinho? Os fumantes podem, os diabéticos podem, os hipertensos? Os obesos podem também. Quem não pode mesmo são as grávidas e diabéticos descompensados. O que são diabéticos descompensados? São aqueles diabéticos que não cuidam
de nenhuma forma a diabetes não é só medicamento que a gente cuida de diabetes, tem que ter atividade física todos os dias, ou então pelo menos 3 vezes na semana, e também o controle com a ingestão do açúcar. E aí para ele não vai ser o vinho suave, não, dele vai ser o seco. Quanto menos açúcar, melhor para o diabético. Rita, nós vamos fazer uma breve pausa no nosso bate-papo, mas no próximo bloco a gente vai falar sobre os seus malefícios em excesso. Não sai daí, até lá.